acidente aí, é? Como é que tá o vô e a avó? Oi? Eita. Amados irmãos em Cristo Jesus, queremos meditar hoje sobre o tema: na Santíssima Trindade encontramos o nosso Deus Criador, nosso Jesus Cristo, o Redentor, e o Espírito Santo, o Santificador. Cabe lembrar que este domingo, este final de semana, nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade, exaltação ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus, diz o salmista: ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro, um louvor dado a ti chega até o céu, e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. É o que nos diz o Salmo 8, versículos 1 e 2. Neste final de semana, neste domingo da Santíssima Trindade, a Igreja Cristã confessa uma das verdades mais profundas e maravilhosas da fé: há um só Deus. Nós também o confessamos há pouco no nosso testemunho, na nossa confissão de fé por meio do credo atanasiano. Este único Deus, eternamente existente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim cremos, pois as Escrituras testificam e falam a respeito desta Trindade. Muitos vão condenar a nossa pregação, o nosso ensino, dizendo: mas as Escrituras Sagradas não dizem Santíssima Trindade. Não dizem. Exatamente porque o Pai se apresenta e se mostra no seu tempo, o Filho se apresenta e se mostra no seu tempo, e o Espírito Santo, no seu tempo, testifica a respeito do Filho, e o Filho testifica a respeito do Pai. Então, logo é importante afirmar: nós não adoramos três deuses. Também não cremos que Deus apenas muda de forma ou de aparência, mas conforme as Escrituras Sagradas e as confissões luteranas que nos conduzem à nossa vida de fé, elas ensinam que há um único Deus verdadeiro, em três pessoas coeternas como iguais. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, e sim um só. O fato é que a mente humana não consegue compreender plenamente este mistério, no qual a Bíblia testifica, fala, e é por isso que nós sempre dizemos: cremos, confiamos, confessamos. Ou seja, aquilo que passa da capacidade racional entra no mundo da fé, da esperança e da confiança inabalável de que Deus, que Ele fala, daquilo que Ele testifica a nosso respeito, estão claras e são o suficiente para que sejamos salvos pela obra redentora do Senhor Jesus. Porém, nós o confessamos porque o próprio Deus assim se revelou na sua palavra. Basta lermos os textos indicados para este final de semana: o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, o texto do Salmo de número 8, que nós ouvimos também, o texto de Atos capítulo 2, versículo 14a, e depois do versículo 22 até o 36, e também o Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 16 até o versículo 20. Testificam e falam da ação da Santíssima Trindade, agindo para salvar e cuidar de toda a criação, e de maneira muito especial, mostrando que nós somos especiais e muito amados pelo próprio Deus.
E o mais maravilhoso é que a Santíssima Trindade não é apenas uma doutrina distante ou abstrata, uma imaginação humana. O Deus triuno age em favor da nossa salvação. O Pai cria e preserva. O Filho redime e salva. E o Espírito Santo santifica e sustenta na fé. Por isso, o tema do nosso sermão, como nós já anunciamos, na Santíssima Trindade, encontramos o nosso Deus Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, o Redentor, e o Espírito Santo, o Santificador. Hoje veremos como os textos bíblicos revelam o agir do Deus triuno em favor do seu povo. O Pai Criador, como é dito em Gênesis 1, versículo 1, no começo Deus criou os céus e a terra. Ou em uma outra versão, que não é da NTLH, diz: num princípio, em um determinado momento, Deus resolveu agir, entrando na história, mostrando essa história, para que nós a conheçamos. Eis um fato incontestável. Basta vermos o mundo ao nosso redor e entenderemos que há um Criador. O texto de Gênesis começa dizendo: no começo, Deus criou os céus e a terra. Aqui encontramos Deus Pai como Criador de todas as coisas. Antes de existir qualquer coisa, Deus já existia, sempre existiu. Por que é importante eu saber disso? Pois algumas pessoas vão dizer: bom, a religião cristã é uma farsa, pois as pessoas inventaram um Deus, uma divindade para si, e agora dizem que esse Deus sempre existiu. Mas o fato é que Deus sempre existiu, e as coisas que nós conhecemos, elas são frutos deste amor e deste cuidado de Deus que se mostra no nosso tempo, para que nós o conheçamos e venhamos a crer nele como Senhor e Salvador. Então, logo, se alguém disser que Deus é uma imaginação, uma ficção da fé cristã, você possa dizer com clareza: não, você está equivocado. Deus já existia antes de todas as coisas. Nada surgiu por acaso, nada apareceu sozinho. Toda a criação existe porque Deus quis criar. A criação é uma carta personificada de amor de Deus, onde o amor de Deus tomou forma, onde Deus disse: haja ou exista tal coisa. E assim, nós vemos no decorrer, por exemplo, do relato da criação em Gênesis 1, e assim as coisas aconteceram. Também, nós vamos ver que o céu, a terra, os mares, os animais, as estrelas, o ser humano, tudo veio das mãos de Deus. Com uma diferença no ser humano: ali houve um comprometimento e envolvimento real das próprias mãos do nosso Senhor e Criador, que nos moldou do pó da terra, dando forma e ainda enviando aos nossos pulmões o seu Espírito, nos dando uma alma que não pode mais morrer. E ainda o Salmo 8 contempla esta maravilha da criação, quando o salmista olha para os céus e exclama: quando olho para os céus, que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares. A criação revela o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Vivemos num mundo onde muitos tentam apagar Deus da criação. Se você vê um filme, um documentário, um estudo que se diz científico, você não encontrará as pessoas atribuindo ao Deus Criador a existência da criação. Mas vamos dizer que é uma obra do acaso, a partir de uma explosão. Mal sabem que estão negando a criação que vem da obra de amor do próprio Deus. E o que as pessoas ganham com isso? Revelam, na verdade, a sua ignorância, a sua incompetência de reconhecer que Deus, na verdade, que criou tudo. Quando então você ouvir algo do tipo, possa você, com ousadia e testemunho, dizer: você está equivocado, não é assim. As Sagradas Escrituras testificam a respeito de um Criador que fez tudo em amor e em harmonia. A prova disso nós podemos ver na própria existência.
tudo perfeitamente criado em ordem e decência. Meus irmãos, dizem alguns outros que tudo é fruto do acaso. Outros vivem como se fossem donos absolutos da sua vida. Nossa vida, meus irmãos, é preciso ser entregue e reconhecida que é um presente gracioso de Deus. Nossa vida não é fruto e nem produto do acaso. Nossa existência tem propósito. Nossa vida não é produto do acaso. Nossa existência tem um propósito, pois fomos criados por Deus. E há algo ainda mais profundo registrado em Gênesis. Como diz o texto de Gênesis 1:26: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Percebam o plural, façamos. Desde o princípio já encontramos a revelação da Santíssima Trindade. O Pai cria por meio do Filho e na ação do Espírito Santo. O próprio texto nos diz, em Gênesis 1, versículo 2, que o Espírito Santo também estava presente. Diz o texto: o Espírito de Deus se movia por cima da água. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, lá é dito: a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. E ainda quero uma outra citação a respeito do conhecimento, da presença do Verbo na criação. Leia, por exemplo, os primeiros capítulos de Provérbios, lá também verás o testemunho claro. Leia os últimos capítulos do livro de Jó, quando Deus interpela Jó, questionando: onde você estava quando eu coloquei as fundações do mundo, quando eu estiquei as bases da existência, da criação de todas as coisas? E Jó, boca aberta, não tem resposta, a não ser: pôde se confessar um pequeno e miserável pecador. Com isso nós aprendemos que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, o Verbo eterno. E que bom que nós o conhecemos. E se nós estamos aqui hoje, é sinal de que essa graça nos alcançou, assim como alcançou os nossos antepassados, e agora cabe a mim e a você falarmos deste amor de Deus, deste cuidado de Deus, para que as próximas gerações possam um dia dizer: os meus antepassados falaram a respeito deste amor de Deus, e hoje eu creio, porque alguém se preocupou em testemunhar e falar de Jesus a mim e a todas as outras pessoas. Vejamos, o Deus triuno estava presente na criação, mas o ser humano caiu em pecado, a imagem de Deus foi corrompida, isso nós também já sabemos. A morte entrou no mundo, pois o ser humano achou que esse Deus de amor misericordioso não precisava ser honrado, nem obedecido, nem temido. E aí nós sabemos o resultado: com a morte no mundo, a criação passou a sofrer. Então surge a grande pergunta: quem nos salvará? Bom, talvez nesse exato momento você foi levado àquele programa que passava especialmente ao meio-dia, né, no SBT, o Chapolin Colorado dizendo com a sua barretinha de plástico: eu poderia te salvar, Chapolin Colorado. Isso fica no mundo da fantasia. Agora, quem pode realmente nos salvar? Somente Cristo Jesus. E a resposta? Então, quem pode nos salvar? O Filho Redentor, Jesus crucificado, ressuscitado. Este é que tem o poder para salvar, somente Ele tem essa autoridade. O texto de Atos, capítulo 2, versículo 14, e depois 22 a 36, nos levam ao sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro proclama Jesus Cristo ao povo, dizendo: Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus diante de vocês. E a essas pessoas a quem Pedro falava, entendiam perfeitamente aquilo do qual Pedro estava falando. Do mesmo modo, nós também podemos testemunhar a respeito de Cristo e falar essas mesmas palavras para os nossos queridos e amados familiares, amigos, e até mesmo os nossos inimigos precisam conhecer de que Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus diante de vocês. Pedro anuncia a obra redentora de Cristo,
a mesma que eu e vocês temos para anunciar. O Filho eterno de Deus entrou no mundo, o Criador se fez criatura. O Senhor da glória assumiu carne humana, Jesus veio para resgatar pecadores. Enquanto o Pai cria, o Filho redime, Pedro continua dizendo: vocês o crucificaram por meio de pagãos e o mataram na cruz. Eu e você estávamos lá, pois somos pecadores, assim como toda a raça humana estava presente, pois a raça humana pecadora acabou crucificando ao nosso Senhor. Estávamos juntos com aqueles judeus gritando no pátio do templo, na presença de Pôncio Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. A nossa voz ecoava junto com as deles. Pastor, mas eu nem era nascido, mas pela herança pecadora, lá estávamos nós, clamando para que o Filho de Deus fosse crucificado, pois o estávamos rejeitando. E que bom que Deus não imputou sobre nós este pecado, mas misericordiosamente atribuiu a nós a graça do anúncio de que, por meio daquilo que Jesus sofreu, nós temos o perdão gratuito dos pecados. Aqui vemos a profundidade do amor de Deus. O Filho de Deus carregou sobre si os pecados do mundo inteiro. A cruz não foi um acidente. Deu acaso, porque foi naquele contexto que os romanos também crucificavam, e tem relatos, mais de 3, 4 mil crucificações num só dia de prisioneiros. O fato é que Deus havia planejado aquilo que havia de acontecer com o nosso Senhor. Foi o plano eterno da Santíssima Trindade quem se colocou para assumir este plano em nosso lugar. Foi o Cristo. O Pai enviou o Filho se entregou voluntariamente. O Espírito Santo revela esta verdade ao nosso coração, e é por isso que hoje nós estamos aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra, pois o Espírito Santo nos convence de que nós não merecemos salvação, mas por causa daquilo que Jesus fez, agora nós somos aceitos por Deus. A morte não venceu Cristo. Cristo venceu a morte. Precisamos saber e recordar disso. Como diz o texto que Pedro pregou em Atos 2, 24: porém Deus o ressuscitou, livrando-o do poder da morte. Existe um vencedor, e o antídoto, o remédio fatal para combater o pecado tem nome: Jesus Cristo. Jesus venceu o pecado, venceu a morte, nós já sabemos, venceu o próprio diabo, e depois subiu aos céus e reina eternamente. Está nos preparando um lugar, e quando nós o virmos, não será para que ele viva durante 1000 anos, como algumas religiões ensinam ainda neste mundo, mas será para dizer: ou você está comigo eternamente porque creu na minha palavra, ou estará eternamente afastado porque rejeitou a palavra que lhe foi anunciada. Texto de Atos 2,36 nos diz: que todo o povo de Israel fique bem certo disto: este Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Messias. Aqui está o centro da fé cristã. Sem Cristo não existe salvação. Não interessa quão bondoso sejam as ações dessas pessoas, quão boas intenções essas pessoas possam ter, mas se não tiver a fé em Jesus, não confiar que aquilo que Ele fez na cruz é para nos salvar, não serão salvos essas pessoas. Tanto as outras, ou até mesmo nós, se nós viermos a duvidar. Não fomos salvos por nosso mérito, mas por causa daquilo que Jesus fez. Somos salvos unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. A palavra já testifica. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 nos falam a respeito, que não é pela obra humana que o ser humano é salvo, mas pela obra redentora de Cristo. As confissões luteranas afirmam isso claramente quando nos dizem: o centro da fé cristã é Cristo crucificado e ressuscitado para perdão dos pecados. Por isso a igreja existe para anunciar Jesus. Não existe para satisfazer as nossas necessidades de amizades, não, é para anunciar que nós somos pecadores, que agora em Cristo nós somos aceitos e salvos
porque Ele assim o fez em nosso favor. Por isso o culto existe. Por isso, quando tem um momento de culto, é inadmissível que alguém diga: hoje eu não tenho tempo para estar na casa de Deus. Por isso, quando nós somos batizados, lá recebemos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, quando celebramos a Santa Ceia, o que nós vamos fazer logo após, também estamos apontando para a obra redentora de Cristo, que se compromete em estar conosco até a consumação dos séculos. Aqui começa definitivamente a obra do Espírito Santo santificador. Façam discípulos, isto é, anunciem a Cristo, e o Espírito Santo convencerá pela palavra que todos precisam de Jesus. A minha e a tua função é falar. Ou você acha que Deus lhe deu o poder da fala para praguejar, falar mal dos vizinhos, dependendo do caso, até mesmo mal do seu pastor, do seu colega de congregação? Não, Ele nos deu a fala para testemunharmos a respeito da obra redentora do Senhor Jesus. É para isso que Deus nos deu habilidades, para isso Ele nos encheu de capacidades, para que nós testemunhemos a obra do Redentor Jesus. No Evangelho de Mateus encontramos Jesus ressuscitado, dando sua grande missão à igreja. Ele disse: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só isso? Não. E na sequência do próprio versículo ele vai dizer: e ensinando-os a guardar todas as coisas. Então logo esse ensino deve começar em casa, ensinar os nossos filhos, lembrar aqueles que já conhecem que nós precisamos estar em comunhão na palavra de Deus. Aqui vemos uma das declarações mais claras da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, unidos para salvar, unidos para preservar, unidos para santificar. Um único nome, não nomes, mas em nome, um só Deus. Este é o único nome: Pai, Filho e Espírito Santo, pelo qual importa que sejamos aceitos e salvos, no qual importa sermos batizados e nele ensinados. No santo batismo fomos colocados debaixo do nome triuno de Deus. No batismo o Pai nos recebe como filhos, o Filho nos lava com seu sangue, o Espírito Santo nos recebe como filhos. O Espírito Santo nos coloca como aqueles que agora têm fé, que agora, por causa dessa fé recebida, nós então somos aceitos por Deus. O batismo não é apenas um símbolo vazio, como alguns ensinam. Tem pessoas que têm seus filhos, inclusive cristãos luteranos, que estão sendo relaxados, acovardados, e não levam seus filhos ao batismo. Depois, quando crescer, ele vai decidir o que vai fazer. E não é por falta de lembrete, às vezes, da família, mas por ignorância e falta de fé e conhecimento da palavra. As pessoas estão brincando com a salvação. Miserável é o pai que verá o seu filho indo para o inferno, porque renegou a ele, rejeitou a ele o direito de ser chamado de filho de Deus. Pois, como diz o texto de Marcos 16, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. É Deus adotando a cada um de nós mediante Cristo. É Deus concedendo perdão e vida eterna a todos que são batizados. E o Espírito Santo continua trabalhando diariamente na vida do cristão. Jesus prometeu, Ele disse, e lembre disso: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Cristo está conosco através da palavra e também dos sacramentos que eu estou vendo aqui. Graças a Deus, todos nós já fazemos parte da família da fé por meio do santo batismo. Agora, ainda falta alguns que ainda precisam receber o sacramento do altar, para ter a certeza renovada em cada culto, em cada oportunidade, de que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. E é o Espírito Santo que fortalece a fé, consola, santifica e conduz a igreja. Muitas vezes pensamos que a vida cristã depende da nossa força, mas não depende. Se dependesse de nós,
cairíamos todos os dias. É o Espírito Santo que nos chama pelo Evangelho, ilumina com seus dons e nos conserva na fé verdadeira. Como diz a explicação do Dr. Martinho Lutero no Catecismo Menor: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Que conforto maravilhoso deve ser essas palavras para mim. Se dependesse da nossa disposição, nós não estaríamos aqui. Que bom que o Espírito Santo está disposto sempre de novo a visitar nosso coração e dizer: você depende de Cristo, você depende da palavra, você precisa estar no culto, você precisa ouvir que Jesus é o teu Salvador. Ah, pastor, mas todos os cultos eu ouço sempre a mesma coisa. E é por isso que nós estamos aqui, porque é assim que Deus quer. Assim como um pai que ensina seus filhos: não faça tal coisa, isso vai dar errado, e mesmo assim a criança vai lá e faz errado, e o pai continua ensinando, assim Deus continua chamando, ensinando, para que nós amadureçamos e abandonemos o vício de rejeitar a Cristo. O pai planejou, o Filho realizou, o Espírito Santo aplica, tudo isso é graça em nosso favor. Por isso quero te convidar a pensar em uma ilustração sobre a Santíssima Trindade. Certa vez o menino perguntou ao pastor: pastor, como 3 podem ser 1? Talvez você já tenha se questionado a respeito. Como Pai, Filho e Espírito Santo podem ser 1? O pastor pensou um instante e respondeu: você consegue entender completamente como funciona a luz do sol? O menino respondeu: não. Então o pastor disse: mas você sente seu calor, vê sua luz, recebe sua energia, não é? Assim é a Santíssima Trindade. Não conseguimos compreender completamente o mistério de Deus, porque Deus é infinitamente maior do que nossa mente limitada. Toda comparação humana falha em algum ponto. Por isso nós cremos. E quando eu digo eu creio, todas essas arestas que tentam me afastar da presença de Deus, elas perdem o seu poder enganador. Porque quando eu digo eu creio que a palavra de Deus é para mim, seja ela agradável aos meus ouvidos ou não, eu estou dizendo: Senhor, estou aqui para ouvir, aprender de Ti. Me ensina a viver conforme a Tua santa vontade. Precisamos entender: a Santíssima Trindade não é apenas um conceito teológico inventado pelos pastores, é o próprio Deus agindo em nossa vida, é a ação do Deus triuno em nosso favor. Agora então precisamos aplicar isso à nossa vida cristã. O domingo da Santíssima Trindade também nos chama a viver em confiança e adoração. Primeiro, confiar no Pai Criador. Vivemos dias de medo, insegurança e ansiedade, um dos grandes males do nosso século. Todas as épocas têm seus males, mas nós vivemos nessa insegurança e ansiedade. Certa vez ainda vi uma postagem que alguém dizia: puxa vida, dizem que devo tomar tal remédio para curar a minha ansiedade, mas aí eu fico mais ansioso porque espero que aquele remédio comece a fazer efeito. Ou seja, a ansiedade ela não tem fim. Há pessoas preocupadas com o futuro, com doenças, violência, economia e sofrimentos. Alguns desses sofrimentos talvez elas nunca vão passar, mas as pessoas começam a planejar o sofrimento pelo qual talvez passariam, seja uma enfermidade sem cura, uma doença degenerativa, um Alzheimer, um câncer, enfim. E esquecemos de viver também o agora, confiando naquilo que Deus reserva para nós. Mas o Pai que criou os céus e a terra continua sustentando a sua criação e nos dará tanto as coisas boas, como permitirá aquelas coisas desagradáveis, para que nós não esqueçamos que a nossa vida não é aqui para sempre. Nada foge das suas mãos. O mesmo Deus que colocou as estrelas no céu também cuida dos seus filhos. O Salmo 8
nos lembra da grandeza deste Deus. E se Ele cuida do universo inteiro, certamente cuidará de você também. Segundo ponto importante: descansar no Filho Redentor. Muitas pessoas vivem carregando culpa pelo passado, pecados escondidos, feridas da consciência, mas Cristo morreu justamente por nossa causa. Na cruz há perdão, na cruz há reconciliação, na cruz há salvação. Você não precisa tentar merecer o amor de Deus. Jesus já fez isso. O Redentor pagou completamente a dívida do pecado. Por isso podemos descansar na graça e dizer: Senhor, como é bom saber que eu tenho a Ti como meu Redentor. E o terceiro ponto para aplicarmos na vida cristã: permanecer no Espírito Santo. O mundo tenta constantemente nos afastar de Deus. Há tentações, há falsos ensinos, há esfriamento espiritual. Talvez eu e você estejamos passando por isso. Temos que lutar contra isso. Jesus já tinha anunciado que isso ia acontecer, e está acontecendo. A prova diz que muitos dos nossos irmãos não vêm aos cultos. E esses dias eu fiquei me perguntando: será que é por causa do pastor? E aí eu lembrei do texto de 1 Samuel 8, quando o povo de Israel pede um rei para Deus. E aí Samuel diz: Senhor, eles estão rejeitando aquilo que eu fiz em favor do povo. Deus, não estão rejeitando somente a ti, mas estão rejeitando a mim, o Senhor. Estão rejeitando aquele que tem mantido, tem criado. Ou seja, quando as pessoas não vêm ao culto, elas estão rejeitando a Deus. Queira Deus que seja misericordioso e não as rejeite na hora da sua morte, e diga: não os conheço, assim como as pessoas têm dito publicamente quando não vêm aos cultos. O Espírito Santo age através dos meios palavra e sacramento. E onde é que nós temos isso? No culto, na igreja. Meus irmãos, nosso Deus fortalece a fé. Ele consola o seu povo nas tribulações. Ele preserva o cristão até a vida eterna. Sem o Espírito Santo, até a fé morre. Mas onde a palavra é pregada, os sacramentos são administrados, ali o Espírito Santo está operando poderosamente. Então agora precisamos entender a Santíssima Trindade, que é ela que faz a missão da igreja. Pode entrar. Como a Santíssima Trindade faz a missão da igreja? O Evangelho termina com Jesus enviando a igreja ao mundo. A igreja existe para anunciar um Deus triuno. Vivemos numa sociedade cheia de confusão espiritual. Cada um diz que tem a sua fé, cada um diz que deve seguir aquilo que acredita. Mas é isso que a palavra diz? Não. A palavra, as sagradas escrituras vão testemunhar a respeito do amor de Deus, que é nosso por meio da obra redentora de Cristo. Então, quando as pessoas vêm com crenças diversas, posso crer nesse ou naquela divindade, não cai nessa ladainha. Muitos vão dizer: bom, a minha filosofia é esta, mas tudo isso são apenas vazios da mente humana. Devo recordar, devo falar que há um só Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Como já falamos há pouco, age, testemunha e fala a respeito da obra de Deus em toda a sua plenitude e na medida certa que nós precisamos para ser salvos. Este Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Por isso Jesus disse: vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. E aqui me parece que mata radicalmente algum ensino que é dito que basta as pessoas agora seguirem as suas ideias, então terão paz eterna. Ou alguns ensinos que dizem: bom, Deus escolheu uns para serem salvos e outros para serem condenados. Se fosse assim, Jesus não diria: vão ao mundo e preguem o Evangelho. Ele diria: vão para alguns lugares e lá vocês vão achar algumas pessoas que vão crer, essas precisam ouvir, os outros que se lasquem. Pelo contrário, Deus quer salvar a humanidade. A missão da igreja não é inventar mensagens que agradem o coração. Por isso, quando você ouve uma mensagem que te machuca, te incomoda,
deverias pensar antes de mais nada: esta mensagem, o que posso aprender dela? Será que a vida que eu achava que estava tão perfeita, realmente estava perfeita aos olhos de Deus? Ou é uma oportunidade pelo Evangelho anunciado pelo meu pastor, para que eu repense a minha vida e assim eu possa ter um novo direcionamento? O Evangelho é boa notícia de que Deus nos ama. Não é adaptar ao gosto do mundo, ao teu gosto, mas é falar o que Deus quer que seja falado para salvar as pessoas por meio da contrição, arrependimento e fé em Jesus Cristo. A missão da igreja é anunciar fielmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo e as suas obras conforme elas acontecem e são noticiadas no texto bíblico. É pregar arrependimento, perdão, é batizar, é ensinar a palavra, é levar as pessoas a Cristo e Cristo às pessoas. Cada cristão também participa dessa missão na família, no trabalho, na vizinhança, na escola, onde estivermos, somos testemunhas do Deus Criador. Com isso, podemos concluir que toda a obra da Santíssima Trindade tem um objetivo: salvar pecadores e conduzir-los à vida eterna, o maior consolo da fé cristã. Ou seja, os meus e os teus sofrimentos deste mundo vão terminar. Quando isso acontecer, nós que cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seremos recebidos no reino celestial. Nosso Deus não nos abandonou, como alguns tentam ensinar. O Pai nos criou, o Filho nos redimiu, o Espírito Santo nos santifica. Um único Deus, 3 pessoas agindo em favor da salvação de toda a humanidade. Quando fomos batizados, fomos colocados sob este nome santo. Quando ouvimos a absolvição, o Deus Triuno nos perdoa, nos abençoa. Quando participamos da Santa Ceia, o Deus Triuno fortalece a nossa fé. Quando chegar o dia derradeiro, e vai acontecer, ou Jesus volta antes, ou vai acontecer com cada um de nós. Ninguém fica para semente, como diz o dito popular. Quando chegar esse dia, teremos a chance de vermos Deus face a face e vermos Deus dizendo: venha, você creu no Senhor Jesus, que morreu por ti, ressuscitou por ti, tanto és bem-vindo ao reino eterno. Então veremos a face, e hoje nós confessamos a fé de que não há outro Deus, não há outro Salvador, não há outro Deus que santifica a não ser Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre será, pelos séculos dos séculos. Que Deus nos guarde e que seu Espírito Santo nos ajude a compreender a graça, a bondade e a misericórdia deste Deus, em Cristo Jesus. Amém.